Soco. Fala, minha rapaziada, está no ar mais um A Soco Podcast. Muito boa noite, Jabá, como é que você tá? Boa noite, Alanzinho. Tudo bem, gato? Desculpa o atraso aí, viu? Não, tá tranquilo, filho. E aí, como é que tá? Tamo aí. Como foi o final de semana? Foi muito bom. E o seu, como é que foi? Foi bom também, muito chique, muito. Comeu muito. O que você fez pra sua mamãe nesse final de semana? Cara, é aquele almoço, né, de família que tem que ter pra reunir aí a galera. O que vai acontecer, né, na verdade, né, Alan? Não, a gente tá tentando deixar isso aqui mais lembrando, galera, que esse é um especial de Dia das Mães, certo? É isso aí. Antes que a gente, de fato, diga quem são os convidados, aquele spoilerzinho, preparou alguma coisinha? As nossas convidadas, na verdade, ex-mulher do Lula. Você vai saber daqui a pouco. Ex-mulher do Lula? Tá bom, eu vou entender. Você vai saber daqui a pouco. Mas agora a gente quer falar dos nossos patrocinadores, aqueles que ajudam a gente a fazer essa bagunça aqui pra você. Na tela, nossos parceiros, começando aí pela Saniza, um grande parceiro que veio como convidado já também, né, no nosso primeiro episódio, né, Alan? É isso aí. E é o maior distribuidor de água e o locador de equipamentos para a sua obra. Quer ficar molhadinha, chama o Wallace da Saniza que ele vai levar um caminhão de água para você. É isso aí, rapaziada. QR Code na tela, chama a Saniza que dá negócio. Valeu, Saniza. Próximo. F8 Comunicação. A gente é um pouco suspeito de falar, porque F8 Comunicação também faz parte desse programa, né? É um dos idealizadores junto comigo com o Alan. QR Code na tela, marketing estratégico, F8 Comunicação. Diz aí, Alanzinho. É para levantar o seu negócio lá em cima, mais do que já tá. E se ainda não tá, chama a F8 Comunicação. Lembrando, você, digital influencer, ele também faz toda o gerenciamento da carreira aí, beleza? Exatamente. Próximo. Vai. Não, vai você, vai. Faz esse favor. Box 12. Você tentou lavar o carro lá e a gente Estacionamento. Não te atendeu. Conta que a gente não te atendeu rapidinho. Por quê? Por que não te atendi? Nossa, porque... Alanzinho, tem como lavar o upzera aí? Pô, Jabá, tô trabalhando demais, cara. Muito cheio. Muito cheio. Pro amigo dá pra falar isso aí, né? Mas pra você, qualquer um que tá assistindo, a gente dá um jeito. Não, ele vai dar um jeito, com certeza. Ele falou pra mim... Jabá, pra você, infelizmente, não dá, porque você pode vir aqui outro dia, você mesmo lavar também, que eu tô em casa, no caso, né? Mas, pra você, sistema busca e leva, não se preocupa, liga lá, fala com a rapaziada, atendimento top tonight, só chegar. É isso aí. E agora, o nosso querido e amado Rancho Major, o melhor bar de Santa Isabel. Ah, moleque! É o melhor, a cerveja mais gelada. É onde na terça e na quarta você toma 5 cervejas e só paga 4. É uma delícia. E ainda tem a Mistel e Rancho Major traz pra você cerveja grátis todos os dias. Terça, a terceira é grátis, quarta, a quarta é grátis, quinta, a quinta é grátis e sexta, a sexta é grátis. E eu posso dar só um recadinho aqui do Rancho Major? Lógico. Dia 15 agora de maio vai acontecer mais uma vez. Enilze e a Luxan vai preparar lá uma quirerinha e ao som de Siqueira Marques. Fala então, de novo. rapaziada, Como é que é? Qual que é o prato? Quirerinha. Não, tá falando errado. De novo. Quirerinha, é que eles estão indecisos. É que eu não dei o complemento, porque eles ainda estão indecisos. Se vai ser a quirerinha com a costelinha de porco ou com a rabada. Então, a gente vai decidir aí até o final de semana para na quinta-feira. Quinta-feira vamos comer o rabo lá no Jabá, hein? É isso aí. Então, agora, sem mais delongas, até senhoras porque, e senhores, pela primeira vez vamos estar entrevistando 2 pessoas. Não sei como é que vai ser. Não sei se vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom? Acredito. Então, nesse especial do Dia das Mães, com vocês, a ex-mulher do Lula, Marisa e Letícia. Não tem nada a ver, Lula, desculpa, agora vamos. Marisa e Letícia, mãe e filha, elas que são empresárias aqui de Santa Isabel, que tocam lá Capricho, né? No Capricho, e estão aqui com a gente hoje. Muito boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. A gente agradece vocês aí, a gente pensou para fazer um programa especial pro Dia das Mães, isso aqui pra gente agradecer todas as mamães, a minha, a sua, a da produção.
Obrigado por ter dado a oportunidade. Então, você está representando aqui como mamãe todas as nossas mamães, né? É isso aí. Então, Dona Kazumi, ó, beijo, feliz Dia das Mães. Mamãe. Porque esse episódio vai sair um dia após, né, o Dia das Mães. É isso Então, aí, mas o beijo sempre vale, ainda mais que pra mamãe, né? Então, é isso aí. obrigado aí a todas as mamães. E vamos hoje aqui falar um pouco do sucesso de mãe para filha, de filha para mãe, vocês que estão aí tocando a loja. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Boa noite. Nós que agradecemos. E aí, Jabazinho? Então, vamos Você lá. que é o cara da loja, como eu que queria começa dizer isso assim, aqui? que como a gente conversou ali, eu também vivi, né, um pouco essa transição, né? Mas antes da gente chegar até esse ponto, eu gostaria de perguntar como tá a expectativa para esse Dia das Mães. Desse ano? Porque assim, esse episódio tá bem claro, né? A gente tá deixando sempre bem claro que esse programa é gravado e tal. Mas ele vai sair no dia 12. Mas a gente prefere sempre deixar tudo bem claro. Então, por isso que eu tô vindo com essa pergunta, né? Porque pode sair cortes antes também do Dia das Mães, para falar do próximo episódio. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta, como é que tá? Porque assim, eu penso que as datas no nosso Brasil, elas estão definidas assim: Natal, primeiro lugar, certo? Aí, comercialmente falando. Comercialmente Dia das Mães, falando, aí Dia das Mães e Dia das Crianças estão, né? Estão mais ou menos ali. E Dia dos Pais, por último, né? Tem o Dia dos Namorados, né? Não, Dia dos Namorados, eu acho que Dia dos Namorados, Pós. pro meu nicho que eu trabalhava, né? Que era um mercado de surf skate. Terceiro, né? Não, era segundo. Natal e Dia dos Namorados. Pra mim tem sido. Meu pai falava muito, tipo, de ser o Dia das Mães ser o Natal. Aliás, o segundo Natal do ano, né? Pra mim, o Dia dos Namorados tem sido tão bom quanto. O Dia das Mães ou o Natal? O Natal. o Natal em primeiro, com certeza, Sim. né? Dezembro. E pra mim, o Dia dos Namorados e o Dia das Mães estão ali. E às vezes o Dia dos Namorados passa, às vezes... Então não sei se era por causa do meu nicho, né? É que também, junho, o inverno também é melhor, né? Sim. Tipo, já esfria mais, Sim. então... Vende menos peças, porém peças com valores ticket agregados, né? Mais alto, exatamente. Legal. E como é que tá a expectativa? Olha, Estão eu tô acreditando? tô bem Que inverno é organizada. aquela coisa eu tô bem com um crescimento complicada. assim muito bom esse ano. Então, eu acredito que eu vou bater um recorde. Tipo, dos últimos 5 anos, eu vou bater recorde, eu acho. Do esse Dia ano. das Mães. Provavelmente. Legal. Tudo encaminhado Muito pra isso. bom. Inclusive, quase que a gente ficou sem as convidadas por causa deste porque elas estão trabalhando pra caramba. Porque eu não soube, né? Porque o convite foi feito somente por você, né? Aham. Então eu não soube do... Mas assim, foi muito bom, na verdade. Tipo, porque daí eu adiantei, então eu tô até mais organizada agora. Já Então, deve ter começado a vender hoje. Já comecei a vender sábado. Ótimo, Aí, ó. maravilha. E tá vendo? Então, Tá vendo? a Soco Podcast ajudando. Aí, trazendo lançamentos antecipados, fazendo toda uma movimentação. E fala pra gente, há quanto tempo você resolveu que agora vou ajudar minha mãe, agora eu vou tocar isso aqui. Como é que foi? Eu comecei com 14 para 15 anos, por livre e espontânea pressão Muito bom. Legal. da senhora. Quando eu tava terminei a 8ª série para primeiro ano, a minha mãe já falou, a partir do dia 2 de janeiro, porque o dia 1º a loja não abre, né? A partir do dia 2, você vai pra loja. Aí eu falei, tá zoando, né? Não. Aí... Mas você já vendia. Não, com 14 anos não, né? Tipo, eu frequentava a loja, mas não tinha... a missão, né? A missão, né? Realmente, já conhecia as coisas e tal, mas não, né? E pode dizer que isso foi a melhor coisa foi que com te 14 aconteceu? anos. Eu acho que foi uma construção, realmente, assim. Porque eu vejo que eu amadureci muito antes do que as minhas amigas, da mesma época e tal. E isso, de certa forma, em alguns momentos, eu, ficava... Ai, que chato, porque eu tinha muito mais responsabilidade que as outras pessoas, né? Mas eu comecei a ganhar dinheiro muito antes das minhas amigas, então, também era legal, né? Porque eu já era mais independente, assim, né? Conseguia fazer,
sei lá, tinha 18 anos, queria fazer uma viagem, alguma coisa, já tinha essa independência, né? Entendi. A produção tá falando que o microfone tá um pouquinho longe. Ah, tá. Mas pode puxar para você o microfone. Pode. Ele é solto. Isso. Isso. E Marisa, tá de boa agora? Tá levando legal? Tá dando para você descansar no trabalho ou ainda tá tendo que fazer muita coisa? Eu queria justamente perguntar, assim, ó, e a transição, né? Porque, assim, eu lembro um pouco de mim, né? Tendo essa transição. E o mais novo, ele chega, depois que ele abraça a ideia, ele chega com ideias, assim, né? Mirabolantes. E aquela pessoa que construiu, né? Que chegou até ali, tem os pés enfincados no chão, porque ele sabe dos períodos complicados, né? De enfrentar o empreendedorismo, um comércio de roupa numa cidade como a nossa, que tem 50 mil habitantes, né? Não tem grandes empresas. Então, é um grande desafio, Santa Isabel, para você empreender. E aí eu queria saber também de você como foi essa passagem de bastão, assim. Na verdade, quando ela tirou o 2º grau, eu falei, tem que ter um caminho, né? E para você trabalhar de funcionário, de empregada, né? É melhor você já assumir isso daqui, porque isso aqui eu não pretendo por muito tempo, né? E ela foi, aos poucos, né? Junto comigo ali, acompanhando todo o processo e foi dando... Mãe, mas isso aí tem a sua cara, não tem o meu jeito. Então vamos fazer do seu jeito, né? Ah, tá. Então, vai fazendo as coisas do jeito que você vai se sentir bem, que você vai levar isso para frente. Porque a partir daquele momento, quem ia passar a ser a cara da loja ia Isso, ser ela. Né? Então, ela tinha que ter aquela roupagem, né, para poder também desempenhar um bom papel. Não adiantava ela ficar ali só de vendedor, vendendo um produto que talvez não fosse tanto a cara dela. Né? Isso, porque até os clientes, né? Tinha aqueles clientes que era a Marisa, né? Então, a partir do momento que ela chegou, ela foi agregando, atendendo os clientes Marisa e as clientes Letícia, né? Uhum. Quando chegou a pandemia, praticamente ela já estava pronta, né? Uhum. E a partir daí que a loja fechou, ela falou, não, a gente vai abraçar o online e a gente vai tocar isso. Quanto tempo você pegou e chegou à pandemia? 2014 até 2019, né? Ah, então já deu tempo de... E ela já estava... engrossar a casca. Quando eu comecei na loja, eu não era vendedora. Eu fazia serviço de office girl, né? Uhum. Então, eu fazia serviço de escritório. Eu digitava protesto, levava no Eu cartório. lembro disso. Você passando lá no The pastinhas, Roots com as pastinhas para poder protestar. Aí eu tinha, deixava lá no cartório, eles tinham que digitalizar tudo, depois eu buscava. Uhum. Aí, na época, era tudo boleto de... venceu hoje, então você tem que pagar no próprio banco. Eram vários bancos, não tinha internet banking, né? Uhum. Então, eu tinha que fazer todos os bancos em, sei lá, 1 hora. Então, eu acho que eu ando rápido por causa disso. Então, eu consigo fazer em tempo recorde. Eu ia passando, em todos os bancos, pegando todas as senhas, controlando as senhas. E não fazendo... olha pro lado, anda pra rua, que parece um... Né? Não, e eu ando muito rápido. Porque você anda com missão, né? conseguisse... Você tem que chegar ali até tal hora, porque você não vai dar tempo de voltar Não, aqui. imagina né? se eu chegasse sem conseguir pagar um boleto. Ó. Aí foi bom. Então, foi bom, assim. E a Letícia sempre te ouviu tranquilamente? Ou teve uns... Porque eu tive vários impasses, assim, com a minha mãe, sabe? Cara, tem coisas que até eu me arrependo um pouco dos embates que eu tive, entendeu? Porque a gente chega com muitas ideias, né? Com vocês foi tranquilo essa transição? Eu considero que sim, né, filha? Acho que foi. Foi o... Ela sempre te assim, ouviu bastante. É que, Sim. assim, Ela a minha falou mãe... assim, ó, Letícia, isso aqui não dá, filha. Ela, beleza, então, Até mãe. hoje ela procura ouvir. Ela pergunta para mim, tem alguma dúvida, ela procura o pai dela, né? Em termos de números. Pai, que está acontecendo isso? O que você acha? Né? Que acha que eu estou errando, que eu estou acertando? Ela sempre foi de ouvir. Então, acho que uma das coisas que faz com que hoje ela esteja caminhando, trilhando isso com sucesso, é o fato de ouvir, de observar as coisas, né? Sim, ver os erros dos outros, E né? é isso que eu falo, é muito importante isso, né, Ana?
eu digo que assim, os diferentes, eles aprendem com erros dos outros, né? E não precisa cometer o mesmo erro para depois falar, não, deixa eu errar que eu aprendo com o meu erro. Não, já teve alguém que errou, eu não preciso errar de novo, né? Tipo, alguém já pagou o preço. Sim. Por aquele, tipo... Porque eu falo, todo ensinamento, toda lição, existe um preço. E muitas das vezes esse preço também não é só... Existe um valor financeiro para aquele erro, né? Sim. Então, assim, é um valor que já foi pago. Então, não tem a necessidade de eu pagar ele novamente. Então, eu pergunto... tipo, respeito, assim, o que eu tenho muita certeza, assim, e eles, assim, eles acreditam muito em mim. Minha mãe sempre acreditou em mim, meu pai sempre foi uma pessoa também que, eu acho que eu tenho essa, não sei se é confiança, mas eu vamos supor, né, quando eu era pequena, assim, eu ia fazer alguma tarefa na escola, e aí eu falava, não, pai, eu não consigo fazer isso aqui, tipo, tal amiguinha minha é melhor do que eu não sou boa nisso aqui. Aí ele falava, não existe nada que alguém seja melhor do que você. Nada. Tudo que você se dedicar para você aprender, você vai ser tão boa quanto. Talvez ela tenha uma habilidade que você seja melhor do que ela, mas não que você seja incapaz. Tudo você é capaz de ficar muito boa. Se você precisar estudar, se dedicar, que você vai ser boa. Você não tem nada nesse mundo que você não vai ser capaz de fazer. Então, acho que isso, tipo, dá uma certa confiança, assim, de você chegar numa coisa nova e você olhar e falar, poxa, eu tenho capacidade de aprender isso. Então, e a minha mãe sempre acreditou muito em mim, sabe? Tipo, às vezes eu me senti muito pequena, sabe? Cara, muita responsabilidade, tudo. E ela falou, não, você vai conseguir. Vai, eu acredito em você e tal. Então, isso vai... Isso foi te motivando. Eu acho que foi me dando uma rede de apoio, assim, por mais que realmente seja ali, não, mas tem uma retaguarda de, tipo assim, ninguém vai te deixar sozinha, sabe? Sim. Tipo, por mais que você esteja galgando, assim, algo, né, trilhando um caminho, mas você tem uma base ali com você. E eu acho que isso foi me dando uma certa confiança, assim. E 2020, a minha mãe voltou a dar aula, né? Então, eu já sabia que ia ser bem diferente mesmo, porque ela ia estar totalmente fora da loja. Eu já sabia que ia ser um ano diferente. E aí, quando foi em março, que fechou tudo, aí eu falei, nossa, agora... E aí, eu fiquei sozinha, né? Porque daí as funcionárias foram pra casa e eu fiquei sozinha na loja. E isso foi muito bom pra mim. Muito bom. Foi onde eu consegui, tipo, parar... Você aprende todos os processos, né? Não, eu já sabia todos os processos. Só que tinha muitas coisas que eu tinha ideia de fazer e alguém não acreditava, alguma coisa mudava, entendi. entendeu? Então, eu não tinha esse ajuste. E aí, quando eu fiquei lá sozinha, eu consegui fazer o ajuste 100%. Eu tomava as decisões, eu resolvia. Então, aquilo ali eu consegui, tipo, ir alinhando da maneira que eu queria. Sabe? E foi muito importante, foi muito transformador, assim, pra mim. E eu falo, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido pra mim. Com certeza, eu não teria conseguido chegar aqui hoje ou ter transformado tudo se não fosse isso daí. A pandemia e suas peculiaridades, né? Sim. Ela trouxe Quem não morreu, aprendeu. Trouxe coisas... A gente sempre, todo programa... Todo programa a gente fala da pandemia, porque todos nós fomos impactados de alguma maneira, né? E eu acho que... Vocês tinham quantos funcionários na época? Na época a gente tinha 4. Perdeu algum funcionário por causa da pandemia? Teve que dispensar ou conseguiu segurar todo mundo? Não, a gente conseguiu. A gente conseguiu, Segurou graças a Deus. todo mundo. Porque no início o governo deu aquela... Deu um auxílio pra ficar em ele, casa, ele né? pagou o salário dos funcionários, então acho que a gente colocou 2 em casa e quem ajudava na parte do financeiro e escritório ficou. Aliás, eu não fiquei sozinha, fiquei com ela, a Érica. Foram 15 dias, depois um mês. Elas ficaram, depois... acho que 2 meses e meio, quase 3 meses. Se não foi 3 meses. E eu acho que foi um aprendizado para todo mundo, né, Jabá? A gente sempre fala disso aqui porque é uma coisa da nossa época. Tem gente que viveu guerra, tem gente que viveu isso, aquilo. A gente viveu a pandemia. Não, e foi muito louco, né? Foi, assim... Assim, na verdade, eu vivi a pandemia, tipo, dentro da loja. Eu fiquei um dia só em casa, né? Então... E eu não parei, né? Eu continuei indo para São Paulo, eu continuei minha vida. No sentido, assim, de... eu não saía para lugares, o né? staff tudo acontecendo. As portas fechadas, sem tudo atendimento direto ao público, porém, o staff é todo vapor, né? E assim, e dobrado, né? Nossa. Aí você tinha que pegar um celular e falar, gente, bora vender, né? Nossa, mas foi bem legal. Tipo assim, foi muito cansativo, muito tudo, mas
foi uma fase assim muito boa. E a questão da venda em si caiu muito? Ou. Cara, Não, a pandemia foi um tava negócio bombando. Sério? Impressionante. No primeiro mês, ela dobrou o faturamento, né? No segundo mês, melhorou mais ainda. De repente queria que nem voltasse, então. Podia ter Não, ficado. a minha mãe pegou e falou assim, tipo, eu acho que agora, quando começou tudo assim, não sei, né? Eu não lembro exatamente como que a gente tava entrosado, mas, tipo, eu que tava fazendo as coisas. Daí, quando passou um mês, ela olhou assim, ela falou, é isso que eu tava tentando fazer? Não sei o quê. Aí eu falei, então, mas era isso que eu tava tentando também, e ninguém, tipo, ninguém não tava entendendo dela. Então foram vocês que importaram da China o vírus. Aí ela, isso aí, não sei o que você tá fazendo, mas continue fazendo isso. Esse é o caminho. Hoje você ainda, de alguma forma, está envolvida nos processos. Na verdade, hoje eu fico Só no stand-by. precisou de mim para fazer compra, fazer cabelo, fazer unha, né? Ah, Vou tá, passear. mas nem financeiro, nem administrativo, Não. nada. Hoje tudo é na tudo mão da- ela. Hoje é tudo ela. Parabéns, Leti. Parabéns. Muito bom, parabéns. Que legal. mano. Estou- Muito Legal. Bom, além da pandemia, elas têm uma dificuldade muito grande que acontece sempre, principalmente no verão. Enchente na avenida. Ano passado foi um ano também que foi uma enchente histórica, né? Pois é. Cara, que coisa de louco, hein? E aquilo ali também é muito Deus nas nossas vidas mesmo, né? Porque, assim, era fevereiro, então, tipo, movimento fraquíssimo. Só que nesse dia tinha chegado uma mercadoria e aí eu fiz... Aconteceu algum imprevisto, que as etiquetas saíram um pouco mais tarde. Aí eu tava com uma menina, tipo, etiquetando a mercadoria e tal. Aí ela falou, Letícia, tá entrando água dentro da loja. Daí eu olhei pra trás, assim, tipo, a água vindo do ralo. Daí eu falei, oxe, mas nem tá cheia ainda? Meu, não sei o que aconteceu. Começou a entrar água. Daí, tipo, tinha muita mercadoria no chão, a gente começou a levantar a mercadoria. E eu esqueci o computador. De levantar o computador. E o computador tem todos os dados financeiros, dados de recebimento e tal. Nossa Senhora. Aí eu... Aquele tipo, desespero. tava... eu simplesmente deixei o computador emergido na água. Aí Nossa. passou um tempão, aí eu consegui, tipo, coloquei lá, eu falei, bom, seja o que Deus quiser agora. Mas conseguiu desligar antes? Ó, pra ser sincera pra você, eu só sei que eu levantei Sim, a CPU e tinha muita água, muita água. Nossa. Não, na verdade, a preocupação era socorrer as mercadorias, né? Sim, E sim. aí eu esqueci do computador. Pegando as mercadorias, levando para cima. Tanto que não perdeu nada. Mas quando pensamos, lembramos do computador. É porque quem Porque tá subiu lá... muito, né? Nossa, Assim. então, se for falar em dinheiro, tinha muito mais dinheiro dentro do computador Sim, do que a mercadoria né, que eu levantei. Sim, o lucro tá dentro do computador, né? Eu falei, Senhor, mas Deus sempre é muito bom na minha vida. E então, tava em dia o computador. Deu tudo certo. Mas é que foi muito, a chuva, essa enchente Chuva foi muito muito grande, né? rápido. Ficou na coxa da Aí eu acho que gente, a gente... né? ficou aqui assim, ó, no meio do corpo. Mas essa experiência você já carrega há quantos anos? Mas eu acho que essa ela de- nunca tinha visto, né? Desde 88, né? Sempre teve enchente, né? dessa vez. Mas eu acho que essa foi a pior de todas. Eu sei eu tô há 5 anos no estacionamento. Primeira vez que entra água lá. Que Em eu não tava mais na 2016 avenida. teve uma bem feia também. Em 2016 é o que aconteceu sempre, comigo. dizem que é Nunca de tinha- 4 em 4 anos que acontece uma enchente assim. Então, em 2016, nunca tinha entrado, quando tinha loja ali na galeria, nunca tinha entrado água, porque lá é mais alto. E em 2016, ela deu aquela... Sabe, quando só ficou aqui assim, ó, no chão, assim, ó, a primeira vez. Eu tinha acabado de trocar, tinha colocado outro piso de madeira. A vida inteira eu colocava piso, normal. E aí nessa reforma eu tinha colocado, não sei se é laminado, eu não sei o nome. Aquele que é colado, né? Levantou tudo. Mas o computador não perdeu, foi tudo bem. Deu tudo certo. Aí, tipo, eu tava com... É que, assim, o bom, assim, da loja também é que a gente é uma família mesmo, realmente, sabe? Então, veio o pai da menina que trabalhava com a gente, foi lá ajudar. O Thiago tava em Arujá, a hora que ele viu a foto, ele falou assim, largou lá o trabalho dele, falou, eu preciso ajudar a Letícia e tal. Aí veio também, então, tipo, começou a brotar gente lá Um pra ajuda ajudar. o outro. Essa união é maravilhosa. Não, outro dia, 9 horas da manhã, acho que foi 9 horas da manhã, a Capricho foi a primeira loja que tava entregue, assim, ó, tudo limpinho, online, Dia mercadoria seguinte, chegando, bora. tocar a vida. Então, O comércio é isso, é tempo. Vamos. E o nome Capricho, de onde veio? Curiosidades. Capricho é a invenção do Tia Ademar, Ademar. pai da Paola.
A gente falou muito do Ademar aqui Ele é no demais. episódio, né? Que a Paula teve aqui. O Ademar é... Ele é uma monstro, pessoa maravilhosa. Ele sabe de muita coisa, inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. Foi ele que abriu? Foi. Estrategista, A ideia né? foi dele. Na verdade, A Capricho foi dele. a ideia foi dele. A Capricho. Ele começou... Ele era... Vou tentar contar a história, se tiver algum detalhe errado. Mas ele era vendedor da Pernambucanas. E ele já vendia super bem e tal. Aí ele pegou umas mercadorias pra vender de porta em porta. Aí ele foi chamar meu pai. Meu pai trabalhava com topografia. Aí convidou meu pai. Aí meu pai falou, vamos. Aí meu pai, tipo, meio que abraçou o sonho do meu tio, né? Sim. E aí eles começaram juntos em 88. 88? 87? 88. Não tinha nem previsão de nascer Letícia. Não. ainda. Eles eram sócios ali. Eles então. eram iniciaram sócios. Aí eles ficaram de 88 a 95. Primeiro era ali ali na Praça da Atrás do Bandeira. Rosário. Atrás do Rosário. Primeiro foi ali, a primeira loja ali. Nossa. Aí o Pedroso tava, a Ana, né? Era a papelaria Lucas, né? Naquele lugar. A Ana comprou mais na frente e entregou o ponto, né? Na verdade, o tio Ademar, eu não sei se foi o tio Ademar ou se foi meu pai, foi pedir um toldo, porque a loja parece que entrava muito sol, esquentava muito. Aí ele foi pedir um toldo que tinha lá, e aí ele chegou, foi falar com o Pedroso e tal, aí ele falou, não, você não vai ficar com o toldo, fica com a loja. Aí ele falou, não, mas a gente acabou de abrir e tal, é muito grande. Não sei o quê. E olha que era só metade, né? Aí ele falou, não, é muito grande e tal. Era Ele metade da loja que é hoje? É. Aí ele falou, não, mas a gente nem... Aí ele falou, não, você vai ficar com a loja. Aí ele pegou a chave, tipo, já deu pro meu tio e falou, de vocês, tal. E aí daí começou, foi. aí meu pai ficou tipo, não, mas a gente acabou de abrir aqui e tal. Na verdade, nem era pra alugar um novo ponto, ele só queria o toldo emprestado pra não ficar batendo muito sol lá. Entendi. Então eles já foram desde sempre, tipo, metendo as caras e tipo, vamos. Legal, E- né? O Ademar é um... Ele é nossa, muito ele inovador, é um né? puta empreendedor, né? Ele já trabalhou com muita coisa, Cara, né? ele tem muita história. Ele é um convidado bem especial pra vocês. Ele tem história, hein? Mas É, eu não, acho senhora. que é de família, porque ela acabou de falar do pai dela, que o pai dela aconselha ela do mesmo jeito Sim. que a Paola disse. Então, Eles eles têm esse... Eles são super pais, assim. Eles são muito parecidos, assim, como... São pais muito carinhosos, muito educados. Nossa! Chamou, tá lá, na hora que for. Chamou, tá lá. Ai, pai, eu quero que a grama fique rosa. Ah, mas é verde. Não, tá bom. Eu deixo rosa pra você. Muito bom. Que um Parabéns. dia ela queimou o pé com a chapinha de cabelo, né? Sei. Não fui eu, não. Esse foi a Larissa. Queimou Não, o mas pé. conta do mesmo jeito. Como que queima o pé com a chapinha do cabelo? Porque deixa no Deixa eu chão, né? saber. Ah, entendi. Queimou o pé. Daqui a pouco eu vejo o pai chegando, né? Falei, o que aconteceu? Não, me chamou porque tá com o pé queimado. E meu pai, Epa. a minha mãe é muito brava. Aí, quando eu aprontava alguma coisa assim, que nem quando eu rasguei a boca, eu liguei pra ele, né? Falei, ô pai, então, eu caí aqui em casa, tava escorregando, brincando de escorregar, bati, rasguei a boca. Daí eu falei, nossa, minha mãe, se eu falar pra ela que eu rasguei a boca e escorregando, ela vai me matar, ela vai terminar de rasgar o resto. Eu falei, não. Aí eu liguei pro meu pai, eu falei, ô pai, então, eu caí aqui em casa, eu acho que eu vou precisar tomar uns pontos. Daí ele, então, mas liga pra sua mãe, que ela tá mais perto. Eu falei, não tem problema, espera você chegar. Aí, Mas é que tem... mano, eu vou conseguir, eu já é grande, ó, aqui, ó. Aí, beleza, fui pra Santa Casa e tal, aí chega ela depois, o que aconteceu, não sei o quê. Eu, não, calma, tá tudo certo. Minha Resolvido boca aqui já. no nariz já. É que tem essa coisa realmente, né? Eu percebo em casa, né? Que a Luara, o pai, ele minha princesinha e tal, né? E assim, porque o meu tratamento, por exemplo, com o Cauã, É é diferente. sempre eu viado, né, mano? Vai, cuzão, sabe? É sempre assim. E com a Luara, minha filha, tá tudo bem. E ao contrário, né? A mãe com a filha filha. é só borrachada. E ela, a Sabine com o Cauã, já é, sabe? Não fala
assim com meu príncipe. Isso, é isso aí, cara. É, isso mesmo. Exatamente isso. Eu odeio quando chega nesses exemplos, que daí eu não tenho filho, eu não sei como é que faz. Hã? Eu não tenho filho, Mas daí você é tem um cara pai e mãe, super né? amoroso, você vai entender logo, logo como é que é isso. Logo, logo? Cadê a Marlene? Não, mas eu digo assim, ele é um cara super amoroso, né? Mas vocês conhecem ele, ele tem essa carona dele, mas ele é um bebezão, né, mano? Nossa, muito amoroso. E aí, uma pergunta aqui. A Larissa nunca se interessou? A Larissa sempre quis trilhar o caminho Não, dela? a Larissa é muito... Quando eu me separei, ela ficou com o pai dela, né? Aham. E ela não teve esse interesse da loja. Não, quero fazer educação física, meu negócio é outro. Tanto que hoje ela montou uma academia em Arujá, né? Sim, sim. E A minha irmã não é tão comercial. Então, assim, eu chego, converso com todo mundo e vou vender e vou, não sei o que e tal. A Larissa já não é muita praia dela, assim. Tanto que, tipo, que nem agora ela abriu a academia, né? Ela falava, meu Deus, eu vou ter que fazer um curso pra eu aprender, tipo, a falar em vídeo. Eu falei, não, Larissa, é treino, né? Você não tá acostumada e tal. E eu faço com a maior naturalidade do mundo, né? E você, antes da sua mãe falar que você vai pra loja, você pensava em fazer outra coisa da vida? Eu ou queria você... fazer nutrição. Ah, é? Queria fazer nutrição. Aí depois eu fui percebendo que eu sou uma pessoa um pouco sem paciência, que eu ia passar dieta, a pessoa não ia fazer. Eu ia falar, pô, por que você veio? Exploda. Mas se nutrição lasca. também, é que nesse período tava um pouco na moda, não é isso também? Pode ser isso também? Não, eu Porque realmente eu pra gosto pensar, mesmo. se você vai lidar com um paciente, você lida com uma pessoa que, né, que ela quer desmontar a sua arara para escolher uma peça. E você tem que ter paciência. Ah, mas é mais simples, né? Porque assim, o paciente é tipo um acompanhamento, né? Tipo 30 dias, 6 meses. O cliente tá decidido, né? É mais simples, assim. E são decisões mais rasas, né? Tipo, Mais rasa, E verdade. se você acordasse amanhã e não existisse mais a Capricho, por algum motivo, o que você ia querer fazer da vida? Abrir outra Capricho? olha, com certeza eu ficaria em tipo algo comercial. Aham. Não sei, acho que eu venderia qualquer outro produto. Essa parte de esse ano eu pretendo começar a construir tipo minha persona, para não ser só tipo usar essa imagem na Capricho, mas conseguir também inserir, conseguir vender outros produtos, representar outras marcas também. E eu já pensei em fazer também coisas com, tipo, se eu fosse fazer alguma coisa bem completamente diferente, eu faria alguma parte tipo de algum tipo de terapia, alguma coisa assim, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessas coisas assim. Então, Chegou o motoboy 3 aqui. vertentes completamente diferentes, né? Entendi. Bom, a gente vai chegar agora neste momento maravilhoso. Que a gente Só uma gosta pausinha, muito. tá? Que é mais um parceiro Pede- agora do é, podcast, a Soco Podcast. A Soco Podcast tem a honra e o prazer de representar a Mais Sabor que abriu um ótimo espaço aqui em Santa Isabel Lindíssimo. e que está ajudando, está apoiando o A Soco Podcast nesse início. É muito difícil você começar um projeto igual a gente começou do zero. Então a gente agradece a quem apoia a gente. Valeu, Mais Sabor. Você que quiser, vamos ver, cada dia, olha só. A melhor pizzaria de Santa Isabel, com certeza. Vocês têm aí você viu aí o nosso convidado? Nosso convidado, o Ponto falando, cuidado para não babar na pizza. Obrigado, viu, Ponto. Ó, isso aqui vocês já sabem, né, rapaziada? A melhor pizza de Santa Isabel, Mais Sabor. Nosso convidado acabou de falar aqui que, sem dúvida, é a melhor pizza de Santa Isabel. E a gente agradece o apoio. Todo, né? O atendimento, a agilidade na entrega. Olha, Abriram um aplicativo. ótimo Eu sou de um cliente, ponto. pô. Aí, Mais Sabor. Investiram. Não, admiro muito o ganhando trabalho mais uma deles. propaganda aí, ó, de Admiro quebra. muito o trabalho deles. Ainda mais que tem o Thiago, que é chefe de cozinha, então a gente realmente admira mesmo. Eles são bem Não, e organizados. assim, e é muito legal, né? Que assim, você vê o sangue empreendedor, né? Os caras chegaram trabalhando. Hoje fizeram ali quase que uma vila gastronômica, né? Porque tem ali o Rei de Sushi e o... Uniram o Japão com a Itália. E a coragem, né?
Sim, porque assim, é. você, com certeza, com coisas menores, as pessoas, tipo, tudo que você vai fazer, as pessoas já te desmotivam. Imagina eles chegarem com um projeto desse tamanho. O que as pessoas não falaram, não devem ter falado pra eles? Porque tipo, para será? puxar para Não sei baixo o é que, muita tal. gente, né, Jabá? É o que mais Sim. tem, né? Os nossos parabéns para eles aí. Uma ótima iniciativa. Fabinho, Vários, você Deus tem. abençoe infinitamente. Fabinho, te passaram aí os sabores da pizza que eles mandaram aqui hoje pra gente? Eu tô vendo brócolis ali. Brócolis com bacon. Frango Filadélfia e brócolis com bacon e mussarela, é isso? Eu tô escutando o cheiro aqui, tá Tá maravilhoso. escutando o cheiro, né? É isso aí. Então, muito obrigado, Mais Sabor. Valeu, Mais Sabor, tamo junto. Um apoio aí pela parceria, tá bom? Mais Sabor, rapaziada. Não mandaram o kit deles de mídia pra gente poder fazer aqui? Na tela, o QR Code? É uma discussão que a gente tem que ter em off, Jabá, pelo amor de Deus. Não. Não tem problema eu falar disso. Mas é isso aí. Mas Vou pegar aqui a capa, então. O Peraí, ponto vamos fazer. sumiu, né? O ponto desapareceu agora neste momento. Aí, gente. Mais Sabor, tá? Liga lá. Valeu, Mais Sabor. Daqui a pouco a gente vai jantar. Com certeza. Agora, olha, chegando mensagem aqui, hein, Jabazinho. Chegando mensagem? Rapaz. Então vai, manda ali. Bom, a gente tem um quadro que foi criado pela nossa produção e que a gente vai trazer aqui para vocês. No caso aqui, ele é novo porque é a primeira vez que a gente tem 2 pessoas aqui. Então, a gente queria saber quem é mais de vocês duas. Quem é a mais vaidosa? Putz, as duas são... Não, uma só. Letícia, com certeza. Ah, é? Mas é o que eu aprendi com ela, né? Aí, mamãe. Quem demora mais para se arrumar? Letícia. Produção, Letícia. 2-0 para Letícia, hein? Quem é mais bagunceira? Letícia. 3-0. Quem é a mais preguiçosa? Se é que pode falar de preguiça aí, a gente tá falando só de coisa construtiva. Atualmente, eu tô na manha. Você já tem sua cativa. Fez por isso. Já, isso não é uma preguiça, é um direito. Ultimamente eu tô mais sossegada. Ela tá muito... Quem que compra mais Essa roupa? é brava, hein? Essa eu quero ver. Quem Essa que tem que sair compra espadada. mais roupa? Putz, a minha mãe tá ganhando. Ah, é? Como que vocês... Eu lembro que a Sabine tinha esse pensamento na loja. Ela teve um tempo que ela pegava 2 peças por semana, quando tava tudo bem legal, né, e tal. Aí depois como que vocês estão? 1, 2, 3 peças por semana, cada uma. Eu tô bem controlada. Minha mãe que é mais... Tem mais tempo agora, né? Ah, sim. Com certeza. Tem mais passeio pra fazer, né, Marisa? Quem que é mais esquecida das duas, assim? Atualmente também sou eu, né? É porque não tá com o burro da Tranquilo. sombra, pode largar um pouquinho, né? Mas o TDAHzinho acho que veio dela. Ah, é? Mas Laudado? Alguém é laudado? Não. Mas o meu, acho que fecha. mas que é muita coisa também, né? Pra gente se preocupar. Daí quer colocar a culpa em alguma coisa. Eu acho que a gente... Não, mas eu sempre fui mesmo, assim. Essa é uma conversa que a gente teve aqui, né? É possível que eu tenha também. Muita gente deve ter. Muita gente tem, né? E pra terminar, quem que é mais tranquila pra resolver as coisas? Na pressão, assim. Ó. Acho que a minha mãe, ela... É assim, Experiência ajuda, né, Marisa? Saber que tudo passa, saber que, né, que tudo tem seu tempo. E eu acho que a reação também, a minha mãe, ela, tipo, quando acontece alguma coisa, ela fica mais... Ela, tipo, meio que se cala e pensa. Eu já fico, tipo, mais... Vamos resolver. Eu já... Mas isso é questão da idade também, né? A gente... Tá com quantos aninhos, Letícia? 27. Muitos cabelos brancos começaram a aparecer agora. É novinha, com 27 anos. Sabe uma curiosidade que eu tenho? Porque eu lembro de um período que o Tarcizinho trabalhava lá na loja. Assim, eu era menino... Faz tempo pra caramba. Faz, pô. Eu tô com 44 anos, vou fazer 45 em agosto. Ele trabalhou de fato, né? Na verdade, sim. Na verdade, A família vocês toda, são né? essa faixa etária, né?
Você, Vai, Tarcisinho. trouxa. Obrigado, Vanessa. Valeu. Vocês são Rodou sem olho, é assim mesmo. Na verdade, a gente tem muito orgulho que a gente fez parte da vida de muita gente. Sim. Legal, né? Uhum. Nós temos a Eliane, né? Eliane da Liveste, trabalhou com a verdade. gente. Eu lembro desse período. Nós temos a Jaqueline, né? A Jaque trabalhou com a gente. A Jaque também? Jaque Chueta? Sim. Nossa, tem muita Temos o gente. Douglas, que está muito bem hoje, né? Douglas. Douglas, ele é do Novo Éden. Ah, tá. Então, a gente... Tem muita gente mesmo. Então, eu tenho muito orgulho de ter Formado pessoas. formado pessoas, né? Ultimamente, eu tenho uma menina que ela começou a ir na loja com 14 anos, né? Aí, outro dia, eu estava vendo, ela mandou mensagem agradecendo que hoje ela está como gerente geral do Bradesco, né? Ó, que legal. Não, Itaú. Itaú. Do Itaú, é. Ah, tá. Então, ela falou assim, Marisa, obrigada, porque hoje eu sou o que eu sou, porque você me deu a oportunidade, você acreditou em mim, você me ensinou muita coisa, né? Então, a gente tem... Muitas. A gente sempre foi, assim, uma empresa, né? Que estava sempre preocupada com Com o colaborador, com né? o colaborador, né? Então, muitas coisas, a gente puxava a orelha, né? Uhum. Sim, briga. É que assim, eu lembro que minha mãe também falava, sabe? Gente, a gente pode atrasar, não que a gente queira, mas a gente pode atrasar tudo, menos o salário do colaborador. Porque ele está aqui 30 dias, ele tem conta para pagar, então a gente tem que honrar essas Lá pessoas. da loja, o legal era que tinha muita premiação, né? Então, tinha época que muita gente queria ser vendedor na Capricho, né? Porque a premiação era muito alta, então os vendedores ganhavam bem. Então, meu pai fazia premiação, Corrida, tipo né? assim. Corrida. Aí ele conta, né? Que as meninas ficavam assim... Hélio, olha só como a minha mão tá suando. Eu vou ganhar, tal. Então, tipo assim, era muito legal, né? Que acho que eram umas 27 pessoas de equipe, assim. Então, tinha Caraca. equipe para entregar carta, para embalar as coisas. Tinha equipe, tipo, só para etiquetar a mercadoria. E aí, tinha a equipe de vendedores. Tinha uma galera, assim. Que top. Então, era bem legal. Você já chegou a ter quando você teve mais pessoas trabalhando com você? Meu auge de funcionários É. na loja, teve um período que eu tinha uma loja em Itaquá, que a gente teve 2 lojas em Itaquá. Só que diferente de Santa Isabel, é assim, ó, Santa Isabel, você precisa de um vendedor para vender R$1.000. Porque pelo conhecimento, pela amizade que você tem, então você consegue aumentar o ticket. Lá em Itaquá, você precisa de 10 vendedores para vender R$1.000, entendeu? Então, teve um período que eu estava com 23 funcionários na loja. Tudo bem, a loja tinha 200 metros quadrados. Era grande. É grande. Então, assim, tinha caixa, tinha gerente, caixa, 2 estoquistas e vendedor. Só que vendedor, lá em Itaquá, eu tinha 3 modalidades. Eu tinha piso comissão e tinha comissão. O vendedor comissão, ele pinga em várias lojas. Então, ele vem para trabalhar, para ganhar os seus 5% e ele não tem compromisso com você. Ele vem, faz os 5% dele e vai embora. Nossa, isso é diferenciado, hein? Lá tinha esse perfil. Só que não dava vínculo trabalhativo, porque ele não vinha todos os dias. A gente colocava uma escala e ele falava, tal dia dá pra mim, consigo. entendeu? E aí, no final do ano, chegou a ter dentro da loja 23 funcionários, cara. E vocês já tiveram quantos? Assim, esses 27 que você Natal falou? sobe bastante, né? Sobe. Agora a gente trabalha com uma equipe bem menor, né? Porque antes tinha muita estrutura e as coisas demoravam muito mais para ser feitas, né? Então, por exemplo, hoje em dia você dispara no WhatsApp, você dispara 700 mensagens em 2 minutos. Na época, meu pai tinha que fazer 700 cartas e entregar em 700 casas, né? Realmente. Então, era outra estrutura, né? Não, e assim, como ela falou. E eram várias cartas, né? Como o crediário era muito forte, era carta de cobrança, carta de feliz aniversário, carta de felicitação de alguma data especial. Então, eram muitas coisas, né? Então, era uma Tinha estrutura muito diferente. isso de né? entrega de Não, carta. e a minha diferença também,
que nessa minha época aí, como ela falou, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Naquele período, eu acreditava que o vendedor trazia cliente. Então, sim, já com que eu certeza. estava trabalhando com comissão, pode encher a loja de vendedor, entendeu? Porque ele vai me trazer... A loja grande, 200 metros quadrados. Ele vai me trazer venda, né? E eu vou pagar 5% no final do dia, então... Tá E tudo dessa certo. época, tem saudade de alguma dessas coisas que tinha ou a modernidade veio mesmo para resolver tudo? Ah, sim, né? A internet é outra coisa, né? Tudo tem Ajuda muito, né? Muito, nossa, não tem... Mas eu acho que foi uma fase bem gostosa também. Era bem divertido, né? Acho que toda segunda-feira tinha churrasco, porque eu não, juntava a Capricho com o pessoal do Bom Bife. Eu acho que a galera do comércio era mais unida naquela época, assim. Era não, bem tinha legal. futebol, né? Uma vez por eu semana, acho tinha as que confraternizações, né? Então jogava Bom Bife, Capricho. O pessoal do kart, aí era o Tio da Pastelaria, aí era, tipo... Tio da Pastelaria. Eduardo da Anísio. Padaria, Anísio, da Simone. Aí, tipo, ia todo o pessoal do comércio junto, assim, tipo, de domingo andar de kart. Então, acho que eles tinham uma amizade, assim, mais unida, que hoje em dia não tem mais tanto, né? Até por causa da mesma internet que ajuda, ela também, às vezes... Afasta, né? Você manda uma será? mensagem e você não vai lá na casa da pessoa. Também. Ou às vezes a pessoa te manda e você entrega na casa dela, ela não vai na loja, ela não conversa com você, né? Isso é Do verdade. mesmo jeito que ajuda em muita coisa, também muda. Né? É porque, assim, eu acho que realmente mudou muito, assim, a questão de, por exemplo, no final de semana, todo mundo antes saía pra andar na avenida, né? Então, Exatamente. ia ver as novidades, né? Tipo, vamos ver o que chegou em tal loja. Hoje em dia, o pessoal Hoje tá chegando no olha pro celular dela. não chegou nada novo, então não deve ter novidade lá, né? Sim. Então, a internet mudou totalmente, né? O comportamento do cliente. Né? E hoje você tem uma pessoa dedicada ali? A isso? A rede social? A WhatsApp? Não, fica eu e uma menina, a gente... Reveza ali. Reveza, sim. De acordo com as tarefas que tem, você terminou aquela tarefa, aí você vai e faz aquilo ali. Exatamente. E para você, Marisa, você viu de perto essa transição? Como foi para você, assim, entender que eu não preciso ir mais ir até lá e eu posso mandar uma mensagem? Como que... Mas foi rápido, né? Quando começou a pandemia, que eu já percebi que ela já estava com os contatos, já estava chegando, foi muito rápido, né? Falei, não, o negócio é aí. É que eu te pergunto porque eu não vivi isso, essa transição, sabe assim? Porque eu fechei a loja de roupa, de fato era 16, 17. Então não tava tão em alta. Isso, não tava dessa forma. E eu fico pensando, nossa, mas será que adianta mandar uma mensagem? Não tem que ir lá bater e falar, olha aqui a sacola, toma, segura aí, fica 3 dias com a sacola e depois você me devolve com o que você ficou. Não funciona. Logo a sacada foi essa, né? Sim. Se ela conseguiu chegar, foi essa. E você Ela- conseguiu acompanhar isso aí rápido? Sim, eu fiquei no vai pra a frente gente- que eu tô aqui, né? Que eu seguro o Ah. resto, A né? gente ia juntas, tipo, fazer entrega. Então, tipo, as duas ruins de Waze, a gente se perderam. Porque daí a gente tinha que fazer entrega, né, de cliente na cidade toda. E várias rolês. Aí, tipo, chegava a mercadoria de noite, aí ficava ela e meu pai me ajudando e eu fazendo live, mostrando as novidades e tal. Caramba, então a dona Letícia é aquela pessoa que não pode fazer aquela pergunta pra ela, né? O que você anda fazendo da meia-noite às 6 da manhã? Que a bichinha é Não pode. Não acelerada. Não. Domingo ela levantou cedo, foi pra loja fazer faxina, preparar o serviço da semana. Não pode. Orgulho de mamãe. Tem que ser o... Parabéns. É que, na verdade, não é nem não posso nem falar nossa, é porque eu quero ser assim. Mas é que se você não for assim, a coisa não anda. Se você quiser ter comércio e você falar assim, a não ser que você seja, nossa, extremamente organizado e tenha uma equipe grande e tal, mas se você tiver com uma equipe pequena e você começa, tipo, tudo você cruzar o braço e falar, não vou. E você não chega em lugar nenhum, porque senão as coisas não andam, por exemplo. Eu falei pra você, eu ia fazer compra na segunda-feira, certo? Eu ia Sim. passar o dia em São Paulo. Aham. Aí eu ia chegar e etiquetar a mercadoria na terça. Aí até você organizar toda a loja, não sei o que, você começa a trabalhar na quarta, quinta. Então, assim, querendo ou não, eu fiz a coleção na sexta. Eu saí de casa 3 horas da manhã. Porque não adianta você ir para São Paulo e você sair de casa às 5 horas, você vai pegar 2 horas e meia de trânsito. Você vai chegar às Perder 7h30. tempo. É melhor você sair às 3 e
ter um trânsito livre Sim. do que você sair, tipo, 1 hora mais tarde e pegar 2 horas e meia. Aliás, 1 hora e meia mais de trânsito. Então, eu prefiro sair mais cedo para chegar mais rápido. E se você sai de São Paulo 7h30, você pega um total contrafluxo, né? É. Você vem tranquilo. Não, mas assim, até de tarde, assim, se você pegar, tipo, sair de lá umas 2 horas, vem livre. Aham. É de boa. Só que aí tava muito caótico na sexta-feira, porque foi feriado. Aí eu acho que o pessoal do varejo foi, né? Pra fazer compra também, né? Tá muito em alta busca e tal. Então o pessoal tá tudo indo lá conhecer e tal. Aí a gente eu terminei as coisas, era 4 horas da tarde. Meu, tava tendo trânsito. O pessoal do trânsito tava parado desde as 2h30 da tarde. 4 horas, tava parado. Aí meu pai falou, não compensa a gente sair daqui. Aí meu pai falou, vamos dar um rolê e tal. Aí a gente pegou, foi andar e tal. Aí a gente saiu de dentro do estacionamento, 6h30 da noite. E aí tinha muito trânsito também, que tava lotado. Aí a gente chegou aqui, era quase 10 horas da noite. Aí no sábado eu tive que ver mais cedo, porque eu já tinha uma mercadoria que eu já queria vender. Aí cheguei cedo, já coloquei algumas coisas pra andar, deixei as outras coisas escondidas lá em cima. Daí, conforme ia dando um movimento, ia ficando mais calminha, eu pegava uma sacolinha, ia etiquetando. Aí consegui terminar de etiquetar. Aí eu falei, bom, vou no domingo, já adianta a faxina da segunda. Aí hoje a gente já chegou e já começou a adiantar as coisas, né? Na semana a gente vai conseguir, tipo, só vender. O comércio, para quem não tá dentro dele, eles imaginam só o bônus, né? Cara, mas o comércio, você sabe, né? Comércio, se você vacilar, a procrastinação pega você e as coisas não andam, e aí você começa a colocar culpa em tudo, no governo, no prefeito, no estado e tal, e você não consegue perceber que tá faltando você, né? Na sua empresa. Eu tive essa... Agora que eu resolvi abrir todos os feriados, porque choveu pra caramba os dias que teve aí, uma porrada de feriado. Feriado pra gente que é comerciante é um negócio maluco. Sim. Não, eu vou abrir todos os feriados. E aí é o dia que aconteceu, entendeu? É o dia que aconteceu mais, porque eu vou ficar lá em casa lá pra quê se eu posso estar trabalhando? Deu bom? Deu bom. Não, eu quis lavar meu carro, falou, já foi no dia do feriado. Falou, então. desculpa. O cara também liga 4 horas E o da comércio tarde. é pra uma lavar coisa o carro. muito imprevisível. Então, assim, tem dia... Vamos supor, o melhor dia da semana. Tecnicamente, qual é o melhor dia da semana? Sábado. Sábado. Teve semana... Não, o melhor dia da semana qual dia que foi? Segunda-feira. A gente ficou assim, de puxar o relatório e falar, o que aconteceu aqui hoje? Tipo, glória a Deus, mas e aí? Sim. Aí, às vezes, chega, pode ser no mesmo sábado, você não tem o resultado que você teve na segunda-feira. Porque aí você passa a não conseguir se preparar, porque Fica um negócio totalmente tá imprevisível. vindo agora, tá vindo... Mas isso não que tá você tendo falou é mais muito jeito. importante, assim. Porque, assim, se for ver num contexto geral, você vai conversar com as pessoas... nossa, mas... teve uma alta do dólar, o Brasil tá passando por uma crise. Gente, quanto tempo faz que a gente tá passando pela crise? Faz crise pra cacete. Se Quanto a gente tempo? ficar Então, parado assim, esperando aí, isso. às vezes eu vou falar assim, alguma coisa, alguém pega e vira pra mim. Letícia, mas tá fraco pra todo mundo. Eu não quero saber. Não quero saber se tá fraco pra todo mundo. Eu tenho que olhar pra minha Eu tenho que olhar grama. pra Eu mim. não vou O que ficar que olhando eu pra vou grama do fazer? vizinho, O que né? eu vou fazer pra resolver? E assim, gente, o dinheiro tá passando. Eu fui outro dia, a gente foi pro shopping dar um rolê. Fervendo, amigão. Então o dinheiro tá passando. Eu falo Você isso. que tem que Em ter a algum estratégia lugar- falar aqui, ó. Essa fração é minha. É igual a questão da pandemia. Sim. Porque, Ninguém assim, tá as- trabalhando, tá todo mundo sem dinheiro. Não tá. As pessoas Eu, estavam na trabalhando. pandemia, olha o que aconteceu comigo. Eu, no começo, eu fiquei em choque. Tipo, foi dia 23 de março, eu lembro certinho. Aí a gente pegou e eu falei pras meninas, eu falei, gente, eu não sei como que vai ser e tal. Deus olhe por nós e tal. E aí, tipo, foi todo mundo assustado pra casa. Acho que no dia seguinte, assim, eu tava em casa, arrumando meu quarto e tal. Meu pai chegou e falou, o que você tá fazendo? Eu falei, tô arrumando meu quarto. Aí ele, você tá louca? Você precisa trabalhar. Eu falei, não, pai, estamos em pandemia. Aí ele, não, você vai trabalhar. Eu falei, pai, estamos em pandemia, vai todo mundo morrer. Ele falou, Letícia, não vai. Aí eu falei, pai, são 15 dias. Ele falou, não são 15 dias, Letícia, isso daí vai virar 2 meses, vai virar 6 meses, você vai quebrar, você não tem opção. Daí eu falei, não, mas a gente já quebrou, na verdade, né? Daí ele falou, não, você vai arregaçar a manga, você vai trabalhar, a gente vai dar um jeito. Aí eu falei, cadê as meninas? Eu falei, dispensei. Ele falou, não, chama pelo menos umas 3 para ajudar a gente, que a gente vai fazer a transição do sistema. A gente trabalhava com o sistema há 20 e poucos anos. Ele falou, a gente vai fazer a transição do sistema. Aí eu, beleza, então tá.
Aí foi no quarto da minha irmã. Minha mãe não falava. Aí meu pai, Marisa, não sei o quê. Minha mãe assim, ó, não fale comigo. Não quero saber. Aí a mãe, a gente, não fala comigo. Ela só falava, não fala comigo. A gente acendia a luz dela, apagava a luz. Tipo assim, não, sabe? A gente em choque, assim, tipo, porque assim, no dia que aconteceu isso, que eu vi realmente a importância das coisas. Porque assim, quando tá tudo acontecendo, às vezes você escuta várias opiniões e você reflete mesmo. Sobre, será que essa pessoa tá falando certo? Será que não sei o que e tal? Meu Deus. Só que assim, ninguém tá vivenciando aquilo realmente. Quando aconteceu, tipo assim, vocês vão fechar. Aí eu fui pra casa e aí parece que você olha assim e você fala, caraca, gente, não é nada, né? A loja tinha acho que tinha 27 anos. Eu falei, nossa, 27? Não, mais. 30, sei lá. Mas você olha e você fala assim, cara, 30 anos hoje não valeu nada. Tipo assim, acabou. Vai rapidinho. Acabou. Aí eu peguei e falei, nossa, meu, beleza. Daí parece que, tipo assim, todas as vozes que eu poderia escutar de crítica, de qualquer coisa, todas as vozes silenciaram na minha cabeça. E assim, aí que você enxerga e você fala assim, cara, beleza, cadê as pessoas? Cadê as pessoas que estavam me criticando? Cada um foi pra sua casa, seguindo a sua vida, salvando a sua família, salvando os seus negócios. Sim. E eu precisava fazer isso por mim. Sim. Então, assim, aí que eu olhei e falei, cara, no fundo, sou eu por eu. Então, se alguém precisar acreditar nisso aqui, sou eu. Se alguém vai ter que salvar isso aqui, sou eu. Isso aqui é a minha história, a história da minha família. Sim. É o meu nome. Eu não quero saber, sabe? Sim. Então, foi a hora que eu, com todas as minhas forças, eu falei, não, agora não. Aí, cara, foi a hora que eu peguei e falei assim, cara, eu dormia, acho que, sei lá, 2 horas por noite, e olhe lá. Eu não, foi a época que eu não tomava água, eu não comia. Eu vivi pra aquilo ali pra sobreviver, sabe? E aí eu fui conseguindo bons resultados. O lado emocional também, que muita gente perdendo muita gente, né? É amigo, é parente, né? Então você fica... Todo mundo perdeu um conhecido, né? Você tem que tocar a vida e ao mesmo tempo... com todo medo, mundo tava né? sentindo um monte de coisa, né? Seu pai é um cara muito inteligente, né? Muito sacado. Porque, assim, esse papo de empreendedorismo é até legal a gente ter assim também, porque é aquela coisa, né? Que eu vim hoje conversando com o tio da Sabine, a gente foi até Mogi. Você parado ou você fazer alguma coisa, você vai cansar igual. Você não vai ficar mais cansado porque você fez alguma coisa. Se você faz mais ou menos ou se você dá o seu melhor. Cara, você vai ficar cansado igual. E nada como uma noite de sono para deixar tudo certo. E uma outra parada que eu vi nessa coisa que você falou, que seu pai falou, é uma coisa que é até legal se muita gente estiver assistindo esse episódio, porque assim, eu lembro que eu já ouvia falar assim, funcionário de outra loja falando, eu tô lá, não tenho o que fazer, aí o patrão pede para desarrumar e arrumar de novo. Cara, sabia que isso faz toda a diferença? Porque é o seguinte, cara, você mantém o cara ativo. Quando o cliente entra, ele tá pronto. Agora, se o cara tá encostado sem fazer nada, irmão... Tá preguiçoso. Cara, a preguiça já pegou o cara... Sabe uma tática que a gente tem? Hã? Sabe uma tática que a gente tem? Antes a gente fechava a loja pra passar pano. Sim. A gente passa pano com a loja aberta. Por quê? Porque sempre entra cliente. Sempre. Então, assim, tá parado, você fala, vamos passar um pano? Meu, é certeiro. Então, assim, essas coisas tipo de movimento, porque é muito real. Então, assim, tá parado, você troca uma vitrine, você troca um manequim, você começa a fazer alguma coisa, a energia flui, né? As coisas se movimentam. Então, quanto mais parado você fica, mais as coisas vão ficar paradas. Sim, quanto mais, sim, né? Sim. Então, internauta, você aí, né, que tá assistindo esse programa, entenda, você que é funcionário ou você que é patrão, né? A máquina precisa girar, gente. A energia precisa acontecer. Não é uma maldade, né, do proprietário quando ele fala pra você, vai arrumar o estoque de camiseta de novo, põe em ordem PMG de novo. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa pra fazer. Mas ainda que ele peça pra você fazer isso, é porque ele quer manter o fluxo ativo, né? As coisas acontecendo. Sim. E ele tem conta pra pagar, o risco tá todo nele, né? E você tá tendo o seu salário garantidinho ali. Então, galera, colaboradores, colaborem. Bom, eu tô com uma... Mas eu acho também que muitas dessas coisas, assim, tipo de organização e tal, eu acho que os empresários também, eles precisam dar exemplo.
Porque, assim, não adianta você querer que a pessoa faça e você mesma nunca foi lá pra fazer. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na loja, a minha mãe, sempre, a vida inteira, ela já chegava com o balde, vamos, e, tipo, assim, limpando tudo e fazia as coisas. Então, tipo assim, sempre teve essa questão, tipo, da gente colocar a mão na massa. Então, eu aprendi isso e eu levo isso pra vida. Então, assim, não tem nada que eu vou pedir pra algum funcionário fazer que eu não vou fazer. Sim. Então, assim, tudo, coisa do estoque, por exemplo, eu vou fazer, eu arrumo lá, tal, aí eu converso com as meninas, porque elas que vão estar o tempo todo mexendo naquilo e tal. Eu pergunto, gente, ó, pensei em organizar assim, assado. Vocês acham que vai ficar bom? Tá funcional dessa forma? Vocês acham que essa isso é a realmente... diferença do chefe e do líder, né? O chefe fica atrás da pirâmide. E é muito fácil. O líder não, o líder vai na ponta de lança. Aham. É muito fácil você falar pra pessoa, ó, faz desse jeito aqui. Vai você fazer pra ver se é fácil? Pra ver se vai ficar funcional pra pessoa fazer? Depois você faz. Porque senão, às vezes a pessoa faz uma ordem nada a ver. E aí, acaba, ao invés de você motivar a pessoa que tá do seu lado, você só tá desmotivando a pessoa. Então, você precisa pegar, tá do lado dela, entender qual é a situação dela, falar, pô, tô aqui, tô com você, tamo junto. E vamos. Então, assim, não é só a meta. Você precisa também saber premiar o seu vendedor, entendeu? Sim, dar um prêmio bom, porque a motivar, pessoa quer né? se esforçar pra ter aquele coisa, mas pra ela também melhorar de vida. Então, assim, você oferece um prêmio... E não é elogio, né? Elogio não enche a barriga de ninguém. É grana. Então, assim, você quer... Todo mundo tem que ganhar dinheiro, Você né? quer ganhar mais? Investe pra ganhar mais. Sim. Então, assim, tem gente que só quer resultado melhor, mas a pessoa não tá disposta a fazer nada. Sim. Você fala assim, cara, ó, você tem que fazer... Então, eu não tenho. Tem vezes que eu fico lá na loja até meia-noite. Na pandemia, eu ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo stories. Sabe? Pagando de gatinha. Você acha que eu queria estar lá? Com dor na lombar, já tinha trabalhado o dia inteiro. Você acha que eu queria estar lá maquiada de salto, fazendo? Não queria. Mas eu fazia o que tinha que ser feito. Então, assim, hoje, se eu não consigo fazer, eu fecho a loja, subo lá no estúdio e faço, sabe? De verão, às vezes, mano, você ficar sem ar, você acha que é legal? Você trocar 30 vezes de vestido? Mano, aquele calor, maquiagem derretendo, você vai e retoca a maquiagem. Mas, assim, e aí, às vezes, você fala assim, ó, preciso... Aí, sabe o que a pessoa fala pra você? Nossa, mas dá trabalho, né? Você não quer ter resultado? Então, assim, então para de falar que você não tem movimento. Você não tá falando que tá parado? Então faz alguma coisa, né? Então, tem umas coisas assim que não... Não adianta. Você não vai ver resultado sem esforço, né? Não tem jeito. Em qualquer área. E saber também liderar a equipe, fazer as coisas, né? Eu só vou fazer uma pergunta para não perder, porque eu tô com ela aqui. Tá bom. A gente tá falando que crise sempre tem, crise sempre existiu. Como foi na época do plano Collor, para vocês estavam começando com a loja, vocês começaram em 88. Como é que foi? Só para... A gente não teve nenhum convidado que viveu essa época aí. Eu lembro só dos meus pais passando, falando Isso, que o Collor travou o dinheiro de todo mundo, mas meu pai falou, tá tranquilo, porque não tinha dinheiro mesmo. Tá suave. Na verdade, a gente ficou um pouco preso lá, né? Mas a gente tinha inflação, né, gente? Então, nessa época... Meu pai fazia umas loucuras. Na verdade, sempre o cabeça era meu pai. Nessa época, a gente nunca ganhou tanto dinheiro como nessa época. Eu acho incrível. O Hélio e o Ademar, eles literalmente têm um espírito de uma coisa que eu vou falar agora. Que eu ouvi do meu avô isso. Ele falou assim, crise é sinônimo de ganhar dinheiro. Sabe? É na crise que o empreendedor, que é empreendedor, sabe fazer dinheiro. Sabe, porque meu pai sempre fala isso pra mim. Às vezes eu falo pra ele, pai, nossa, mas o pessoal tá reclamando. Ele, agora que você vai ganhar dinheiro, sabe por quê? Todo mundo vai baixar a cabeça, você vai levantar, você vai trabalhar e você vai... Porque o pessoal tá desanimado, pô. Você tá animada, você vai ganhar. Não, e assim, você olha pro Hélio e pro Ademar, parece que tá escrito isso na testa deles, entendeu? Eu sempre comento com a Letícia uma coisa assim. O Ademar, desde molequinho, né? Desde pequenininho, ele... Vendia sorvete, vendia... O primeiro tudo. Presente dele foi ele pediu uma caixinha para engraxar sapato com 7 anos. Sempre foi correr atrás das coisas. E sempre que dava errado, ele nunca reclamava. Ele pegava aquele negócio que deu errado e fazia dar certo. Né? Então, ele dizia, gente, ele ficou falando, não, se deu errado porque tinha uma razão, mas ele olhava para aquele erro e pegava como um caminho para dar certo, né? Sim. Então, ele nunca ficou chorando as pitangas, né? Na época deu errado.
nessa época do Collor, o meu pai, o que ele fazia? Ele comprava a mercadoria no prazo. Então, ele comprava 30, 60, 90, 120. Aí, o que ele fazia? Ele pegava a mercadoria, vendia a preço de custo, para vender muito rápido, pegava o dinheiro, aplicava no banco e pegava overnight, né? Então, ele pegava e trocava. E, assim, na época mesmo, ele conta uma história que era um fornecedor de calça jeans que vendia para outros comerciantes aqui da cidade. Aí ele conta que eu acho que a calça era R$2,50, R$5, não lembro. Aí, era R$5. Não, na verdade, minto. Era R$8 para todo mundo. 8 cruzeiros novos. Isso. Era isso? Aí, o fornecedor foi lá na loja e falou, eu tô com umas peças aí, tipo, de ponto de estoque e tal. Meu pai falou assim, quanto que você faz pra eu comprar tudo que você tem? Ele falou, vou fazer R$5 pra você. Dele, não, então beleza. R$5 eu quero um prazo de 30, 60, 90, 120 pra eu ficar com tudo. Aí ele falou, beleza, fica aí. Daí ele pegou e falou, só pode perguntar, por quanto que você vai vender essas coisas? Daí ele falou, R$5. Daí ele falou, você é louco? Não, o pessoal vai me balhar aqui, não sei o que e tal. Não, vão achar que você pagou muito barato e tal. Porque, tipo, pra ele tá vendendo a 5, né? Aí falou que foi a pessoa lá na loja lá. Falou, quanto que ele te vendeu essas calças aí? Ele falou, R$2,50. Aí o cara falou assim, não, deixa eu sair da cidade, senão os caras vão me pegar aqui no soco, não sei o que e tal. Mas é isso, o que ele Porque fez? aí, o que ele fez? Ele não deixou o dinheiro parado. E ele não, na verdade, ele não tava ganhando do cliente o lucro. Ele tava fazendo o nome dele, porque o cliente ia achar muito barato. Sim. E ele não tava ganhando nada, mas ele tava ganhando dinheiro no lucro do banco, que tava valendo mais. Que talvez seja esse nome que ele construiu lá, que tá aí até hoje. Porque eu duvido que esse outro rapaz que foi perguntar tá com a loja até hoje. Não, porque é isso. Então, ele tinha muito insight, assim. Eu lembro quando eu era pequenininha, uma vez eu acho que eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Ele colocou uma placa, era uma banca enorme, tinha umas 1000 camisetas lá. Aí ele colocou lá, R$9,99. Na dúvida, não compre. Aí eu era pequenininha, eu olhei. Aí eu subi a escada lá no escritório e falei, pai, você é louco? Na dúvida, não compre? Aí, não, as pessoas não vão comprar. Aí ele falou, não, quem tiver... O produto é bom, tá barato. Se tiver com dúvida, não precisa comprar. E ele colocou assim, na dúvida, não compre. Máximo 5 peças por cliente. Pronto. Aí os clientes... O brasileiro adora uma fila, filho. O cara queria comprar 20 daí. Aí ligou a gerente da loja Arujá. Ô, Hélio, o cliente tá querendo vender 20 peças, o que eu faço? Ele falou, é o seguinte, é cliente? Ela falou, não é cliente. Então fale pra ela que para ela se tornar cliente, nós vamos vender para ela. Aí ela falou, mas e quando não for cliente? E quando for cliente? Quando for cliente, você fale pra ela que você vai vender, porque ela é cliente. Aí, então, assim... E aí, ele fazia essas coisas, porque dessa camiseta, tinham etiquetado errado. A camiseta era, pra ser, sei lá, R$8, e etiquetado era muito mais caro. Aí, só que era muita peça, e era final de ano, então não dava tempo de etiquetar todas as peças de novo, as 1000 peças, né? Aí, ele foi e colocou esse valor aí, e já colocou um negócio bem impactante mesmo pra meio que confundir a cabeça, dar uma bugada assim na cabeça do povo, e aí deu certo. Aí tanto que ele falou assim que colocou lá e passou uns... No primeiro dia, né, ele perguntou pro vendedor lá, que era top de linha, que era o Douglas. Douglas, e aí? Compro mais, tal? Aí ele falou, não, Hélio, dá uma segurada aí, vamos esperar. Aí passou, 3 dias, ele falou, Hélio, pode comprar, já tá, zerando tudo. Aí ele ligou pro fornecedor... manda mais peça. Aí o fornecedor e ele, não dá mais tempo. Então, assim, é o time. Você tem que saber o negócio, isso aqui vai dar certo, eu vou investir tanto, e tem que ser tudo no tempo certinho, né? Então, eu falo assim, que eu não... Às vezes as pessoas me elogiam, falam assim, nossa, porque você pensa assim, mas assim, eu tenho uma bagagem muito boa, né? Então, eu tenho, eu cresci vendo, né? Vendo e ouvindo muitas histórias. Ouvindo, vivenciando. Então, acaba que você vai criando você tem uma caixinha, né? Com muitas coisas ali, já guardadas. E... Afinal, eu tava pensando que, assim, quando eu tava na loja lá, a gente via quem que eram os comerciantes mais antigos da avenida, né? Hoje eu acho que vocês só estão atrás da Pernambucanas.
Não, a Resende é mais antiga. É a antiga. Resende. É Resende. Depois, eu acho que a Resende depois é a Capricho. Que não era ali, né, a Resende. Que era onde é a Ariveste hoje. Né? Isso. Sim. Isso. Então é Pernambucanas, Resende. Não, só que Resende era aqui. Então é vocês e Resende Nova, né? Sim. Que a Resende antes era ali. E quantos comércios vocês não viram abrir e fechar na avenida, né? Nossa. Agora tá tendo uma leva, né? Eu acho que tá tendo essa troca, né? Mas tá trocando um pelo outro, né? Era o pessoal muito comércio que tinha e hoje em dia, se você comparar com 10 anos, é só você pegar no Google, que dá pra você ver. Eu fiz isso esses dias. Passar anos atrás, no Google dá pra você ver. Dá pra fazer isso? Dá aquele carrinho que passa na rua tirando foto. Sei. Vê totalmente diferente a avenida. Fala, meu Deus do céu. Como Google Earth. É isso aí. Que a gente tá ali todo dia, você acaba não percebe que percebendo, mudou né? tudo, né? E realmente tá mudando, né? Bom, a gente vai agora para as perguntas que a gente deixou uma caixinha hoje no Instagram. Tanto que os caras... O Fabinho falou, nossa, Jabá, internauta, você foi lá pro... Desculpa, Fabinho. Desculpa, cara, eu tenho 44 anos. A linguagem ainda tá sendo... Pô, mas você tá revisada, todo descoladão, né, Jabá? Com o fone internauta. tortinho, pá, tem que se atualizar. Falar Aí uma ele falou gíria... de novo, aqui internauta é coisa de velho, Jabá, dá uma segurada aí. Tá bom. Mas o Açoco Podcast é para você que é velho, para você que é novo, para todos os públicos, menos para as criancinhas, porque a gente às vezes Tem fala umas que- piadinhas infames, 18 né? mais. Bom, vamos aqui. Lê, hoje você se sente realizada na vida e no trabalho? Sim. E você, Marisa? Se sente realizada na vida e na pré-aposentadoria? Sim. Quantos netinhos? 2. 2. Só tá faltando O Heitor e o Henrique. mais É 2, isso né? aí. Preparando da Letícia daqui a uns 2 anos, né? Tem que estar na disposição, né? Então, quero que seja programadinho, é isso? Eu sou chata, né? Como diz a minha mãe, insuportável. Fala isso, tá grávida amanhã. É só falar que chama. Qual foi o maior desafio quando a sua mãe decidiu que você tomaria a frente da loja? O maior desafio? Eu acho que, assim, que, assim, muitas pessoas têm a visão de, assim, como se eu tivesse pego um negócio andando, né? E realmente estava andando. Só que eu fui fazendo, tipo, muitas modificações no meio do caminho. Que às vezes é tão difícil quanto você fazer um negócio do zero, né? Porque quando você está começando do zero, você já estrutura da maneira que você quer. Então, você já vai pensando, né? E ali você toca o bonde andando, né? Tipo, já tá andando e você tem que fazer alteração ali. Então, foi bem difícil por causa disso. Você não pode mudar as coisas do nada, você tem que fazer uma transição. Então, assim, tudo que eu fui fazendo, eu fui, né? Enlaçando ali. Você vai, por exemplo, vai trocar logo. Tá, beleza. Então, você tem que usar as cores certas. E depois de muito ligar. tempo que trocou, né? Porque era a mesma. Eu fui fazendo a transição aos poucos, né? Que nem eu tô falando, tipo, do sistema. É tudo coisa que são muitos detalhes, né? Porque primeiro você tem que entrar executando o que está acontecendo. Aí você propõe algo novo. Aí vai ser estudado, né? Isso que você propôs. E aí a gente vai encaixando aos poucos. Então é um processo. E você não pode pegar também uma coisa que meio que tá funcionando e de repente, né? Se você coloca um negócio que não funciona, né? E aí de repente como que você faz, né? Então acho que essa parte assim foi bem desafiadora, mas assim faz parte do aprendizado, né? Então... Tem uma pergunta aqui: qual o maior desafio de uma empresa trabalhar assim, empresa familiar? Qual que é o maior desafio hoje? Qual que é o arranca-rabo? Existe arranca-rabo? Como é que é? Hoje tá tudo tão de boa. Qual o maior desafio de uma empresa familiar? Familiar? Falei. Eu acho assim, o respeitar a particularidade do outro, né? Então, nós somos pessoas embora seja mãe e filha, mas somos 2 pessoas totalmente diferentes, né? Então, esse respeitar o outro, acho que é o
Que é o X da não questão, tem como né? você demitir a pessoa. É né? porque eu fico pensando assim, é uma Então, briga assim- que a gente sempre teve também, assim, na loja. Uma empresa, ela tem seus processos e ela tem que ser respeitada e pronto, acabou. Então, toda empresa, grande empresa, ela tem que ter um quesinho de empresa familiar e toda empresa familiar ela tem que ter um quesinho de grande empresa. E é aí que as coisas se cruzam, né? É verdade. Então, é isso, né? Mas eu acho que o legal, assim, nós como família, assim, como um todo, assim, é que eu acho que a gente sempre foi muito unido no sentido, assim, de a gente tem as nossas diferenças, tem N coisas, mas é todo mundo, assim, tipo, segurou na mão do outro e falou, ó, ninguém solta a mão de ninguém e, a gente Bora. vai se pegar aqui, mas a gente vai resolver. Então, assim, é isso, né? Porque Não fica pro outro dia. Você resolve ali e no outro dia e vamos tem que trabalhar de novo. resolver, né? Não tem essa de você... Ótimo. Não dá pra ficar de E deve rabinho ser- virado, né? e é muito É, difícil não você tem apertar. Você fechou a loja e desligar o botão, né? Mãe, agora eu te amo, meu amor, vem cá. Não, tem isso tem se que ter mistura um bastante. tempinho, Mas né? eu acho que também, assim, que nem... A gente acaba que não... O comércio é uma coisa tão, assim, puxada que você não consegue, tipo... Você falar que você tem muitos momentos em casa. Que horas, né? Você chega 8 horas da noite em casa, 10 horas você tem que estar dormindo, então... Você imagina, casada com quase casada com o chefe e não tem tempo de aproveitar a comida. Não, então, que nem o pessoal acha que o Thiago cozinha horrores, né? Miojo. Porque, assim, Não, o menino mas já fica na isso, cozinha. Sim. Ele fica Você na acha que ele cozinha vai o dia chegar inteiro, em vai chegar casa- em casa, vai cozinhar, né? Vai chegar em casa, tipo, sei lá, final de semana, no dia da folga dele, eu vou falar, então, cozinha aí um... Mas traz uma marmitinha, né? Um negocinho assim. diferente. Putz, às vezes, porque também a gente enjoa até do cheiro, né? Porque a pessoa tem o cheiro do lugar, né? Então, tipo, chega uma hora que você fica... Eu trabalhei na funerária, então eu cheirava carniça. Mas não ficava um cheiro químico, alguma coisa assim? Não. Não? Bom, Thiago, ó, a gente teve Não, hamburgueria... Comida é diferente. Né? Mano, um cheiro de hambúrguer, assim. Depois teve um negócio, era cheiro de molho de tomate. Depois, costelaria. Aí agora, peixe. Que sonho chegar em casa cheirando costela. Agora é peixe cru, delícia. né? E o cheiro do peixe cru é É embaçado. forte. Também. Mas é menos do que os outros, que é coisa frita, assim, eu acho que é mais. Muito bom. Bom, estamos encaminhando para o final. Agradecemos muito vocês. A voz da consciência. A voz chegou, né? Eu esqueci de um quadro que a gente faz aqui todos. Sério os que você programas. esqueceu? Eu achei que você ia soltar Esqueci, agora. E eu rapaz. tenho um presente pra você antes. Tá, não, mas a gente não vai acabar sem ganhar presente aqui. Todo mundo vai ganhar presente aqui, acho que menos você, não. Seja mamãe, que talvez o ano que vem, ou daqui 2 anos. Enfim, momento a soco que a gente faz aqui, aquele momento que você fala assim, soco. É o nome do nosso programa. Então eu queria saber de vocês duas, qual o momento a soco que você falou? A soco! Qual foi o momento a soco da vida de vocês? Ou da sua, ou dela, ou cada um? Eu não vou dar mais meu exemplo, que a produção já brigou comigo, falou que eu tô usando o mesmo momento a soco nos 4 Não dá. Não. Já vou mas sair acho- da sala. O nosso, acho que foi o da pandemia, né, Lê? Eu deitada lá, falei, agora o que nós vamos fazer? Ela chega, acende a luz e fala, mãe, levanta, porque nós vamos pra loja Isso trabalhar. depois do papai levantar ela da dela, né? Sim. Não, mas eu estava em movimento. Tava lá arrumando meu quarto, achando que eu ia fazer uma super faxina de 2 Falei, dias. pô, Mas aí teve um assoco Vamos, seu né? e um assoco dela, né? Porque o seu pai chegou e falou, vamos pra loja. Você falou, assoco. Todo mundo em casa, vou fazer o quê? Ou Mais ou também menos isso. teve 2. também quando eu completei 18 anos, né? Eu completei de 18 anos, tipo, dia 4 de agosto. Quando foi, sei lá, no dia, 8, minha mãe com o contrato social, a loja agora é 95% no seu nome, assina aí. Se você quiser, você assina, se não, aí você já avisa que você não quer, que eu... E tchau. E tá aí, assinado. Aí com eu fiquei sucesso. assim... Aí foi um aço. Soco! Mas se quiser, aí eu fiquei... tá bom. Esse nome assoco, talvez vocês não tenham falado, né? Mas vocês sabem que é uma expressão idiomática muito isabelense, né? Não, eu falo bastante também lá. Daí, às vezes, quando eu tava na faculdade, os meninos ficavam, mas o que significa isso? Eu falava, é lá da Não minha dá pra cidade. explicar, mas É lá a da minha gente cidade. sente o que é, né? É incrível, né? Tá no puro sangue isabelense.
Letícia, isso aqui é pra você presentear sua mãe. Oh. E a gente queria que você falasse pra ela uma coisa bonita aí, pra gente fazer um corte bem emocionante pra esse Dia das Mães. Uma coisa bem emocionante. A minha mãe, ela é, assim, a minha inspiração. Aprendi, tipo assim, tudo que eu aprendi, assim, na vida sobre muitos âmbitos dela. Minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito guerreira, muito esforçada. Saber do lugar que ela veio e onde ela chegou. Saber também do que na infância dela foi proporcionado a ela e o que ela pôde proporcionar para mim. Então, eu sei que isso foi uma grande vitória para ela. E saber que ela sempre fez de tudo por mim. E é assim que eu quero fazer pelos meus filhos também. E é isso. Então, tá aí. Obrigada. Muito Da bom, hora. muito bom. Foi muito legal. Gostaram de participar do nosso Gostaram. programa? Sim. Muito Pega obrigado. Um presentinho pra né? eles. E Deixa eu fala um ver. pouco da Capricho aí, a gente, né? Fala aí pra essa câmera aqui, ela é todinha de Não, vocês. essa câmera aqui é dedicada totalmente. Essa aqui, ó. Essa Ah, aqui, esse aqui? ela é dedicada todinha. a vocês. Fala aí da Capricho. Bom, eu trouxe pra vocês camisetas pra vocês. Nosso foco tá, assim, 80% no feminino hoje. Mas eu tô aí tentando dar um upgrade aí no masculino. E a gente sempre mantém, assim, a linha básica, porque vocês também, né? A gente acompanha, a gente vai na loja junto. Você não vai junto com a Sabine na loja? Aham. Então, sempre... Ó, esse é o seu. Muito obrigado. Se você gosta. Aí, ó. Como que coube na mesma sacola que a da Jabá? Hã? Muito obrigado, hein? Não é, E ela Jabá? já... Olha aí, ó. Eu quase que eu vim com tênis dessa cor hoje. Aí eu Aí já ia combinar. Olha aí. Valeu. Ó, focada Ó. aqui, tá focada na do meio. A do focada Jabá onde? eu escolhi uma um pouquinho mais moderna, né? Que ele é... A carinha do maluco. Querendo dizer o quê? Vai me chamar de velho de novo. Não, o Alan é mais clássico, né? Eu gosto de roupa básica. Não sei porquê. E Valeu, essa daí Capricho. é muito boa. Você vai gostar muito dessa camiseta. Ela é uma camiseta com um algodão sustentável. Você sabe que quando... Menegote. Ó, Maravilhosa. sustentável, viu, Jabá? Você que é o cara do meio ambiente, aquele negócio todo. A do Jabá não é sustentável, mas é Não, muito então, boa. eu tô falando pra ele, chupa, na verdade. Bandeirão. Bandeirão, tô falando que é bandeirão. Obrigado, Fabinho. Por todo o carinho. Por todo o carinho e... Mas eu achei que você emagreceu. Obrigado, olha. Pô, achei que eu não ia... Que não ia ter nenhum adjetivo. É, Eu achei então. que você emagreceu. Você tá focado, né? Então, eu tô Tá indo meio que treinar correndo. todo dia, Não, parei, larguei mão. Ô, louco. Tô com hérnia, eu tô mais assim pro semi-óbito mesmo, a gente. Né? Mas tá bom. Os 2 dias que você fez já deu algum resultado. Exatamente, pelo Tá menos pra quem viu, acha que eu tô lá ainda, né? Mas agora a gente vai entrar no... No novo projeto, novamente. Então é isso aí, Capricho Modas, há quantos anos? Desde 88, a minha 36 anos. Com mania de vender barato. Mania, olha. O slogan, né? O slogan da Capricho é isso aí, tinha né? o jingle, Mania né? de vender Capricho Modas, mania de vender barato. Ah, tá. Mania de vender barato. E manda esse recadinho aí. Fala aí. Faz aí, vende o seu peixe nessa câmera aqui. Fala do seu Instagram, fala das suas propostas. Nos acompanhe nas redes sociais. Eu tô sempre lá postando as novidades, os lançamentos, @Capricho Modas. Nosso WhatsApp também a gente faz atendimento personalizado por lá. E esperamos vocês também na nossa loja E o física. arroba qual que é? @Capricho Modas, com KX. É isso aí. E é isso, né, Jabazinho? É isso, Quinto, então, né? rapaziada. Muito obrigado, meninas. Queria Muito dizer obrigada pelo agradecemos. convite. que a história de vocês é uma inspiração, tá? Curtiram participar? Sim, delícia. Queria dizer que sou um fã de vocês agora, saber mais da história. Dizer que aprendi algo mais aqui, né, nesse mundo do empreendedorismo. Parabéns de verdade pela jornada, né, e pela trajetória de vocês. E parabéns, muito obrigado por vocês terem aceitado, tá bom? Agradeço muito Nós também que agradecemos. pela oportunidade e pelo convite.
É isso aí. A vida longa, né? Pra mamãe e pra todas as mamães. Esse programa foi especial pra vocês. A gente tá aqui, né, ô Jabá, começando esse projeto e pensando sempre em homenagear, né, essas datas, né? Acho que é importante. E aí a gente pede para que você que está na sua casa, que assistiu até agora, não deixe de nos seguir no YouTube, não deixe de nos acompanhar no Spotify, no TikTok, no Instagram, que a gente vai estar aí trabalhando para vocês, trabalhando para entreter um pouquinho, né, o nosso amigo da região. Fala aí, Jabá. É isso aí, galera. Então, se inscrevam no canal do YouTube, nos acompanhem aí pelos cortes através do Instagram e do TikTok. E é que pra gente possa trazer mais entretenimento, né, mais diversão, trazer pessoas assim como vocês viram aí, muito, muito legal, né, que mostrou uma história de vida, né, de resiliência, né, que é uma palavra que eu gosto muito. Dividir experiências, né? Isso. A gente aprende algo novo. Isso. Conecta outras pessoas também. Isso. E então, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal e é isso aí. Agora pra câmera do meio. Muito obrigado, galera. Muito obrigada, Muito obrigado às gente. meninas aí. Obrigada. Então, esse foi o especial Dia das Mães do A Soco Podcast. A Soco Podcast, bora, tchau. A Soco.